Olá, sou Flávio Halliday, da CityPub Marketing para Conversão. Fui convidado aqui pela Valéria para responder uma pergunta que ela fez para mim. Ela fez a seguinte pergunta: o que vem a ser o marketing digital? Ela perguntou para mim e eu vou responder, é claro. A CityPub é uma empresa que trabalha desenvolvendo estratégias para a web através do marketing. A gente trabalha com marketing para conversão. Ela fez essa pergunta, o que vem a ser o marketing digital, mas primeiro, né, a gente tem que colocar aí que o marketing digital é nada mais, nada menos que o marketing que a gente utiliza desde muito tempo atrás. Então, o marketing ele é uma estratégia de otimização, né? Os empresários usam essa estratégia empresarial, né, de otimização tanto do produto, de otimizar um produto ou um serviço para um determinado público. Então, existe uma estratégia. E qual tipo de estratégia você pode aplicar? Primeiro, fazer uma pesquisa de mercado, né, para desenvolver o produto tem que ser adequado para esse cliente, né? Aí você tem outras técnicas, né? A técnica de parte de design, de ilustração, de branding, de desenvolver a marca, né? Para fazer com que a marca se comunique adequadamente com o seu público. Então, tudo isso daí é o marketing, é o marketing que a gente conhece. Mas o marketing digital, ele já é diferente. O marketing digital já vai usar um meio digital que facilita até muito mais, né? Porque antes a gente só tinha o offline, né? E esse offline não possibilitava você ter uma proximidade maior. O marketing digital já não. O marketing digital você consegue ter uma proximidade com o seu público com muito mais facilidade, por ter muito mais possibilidades de você encontrar esse seu público. Outra coisa que é bem interessante, eu vou passando aqui, né? Falando do quando começou o marketing digital, né? Então, falando nessa etapa aqui, ó. Quando ele começou? Ele começou com o advento da internet, né? E a internet começou mesmo, vamos dizer, no mundo, ou no Brasil, que seja, praticamente em 2000, no ano 2000 para cá, praticamente não, são 20 anos aí que o marketing foi evoluindo, tá? O marketing foi evoluindo, teve em constante evolução até hoje. Tem vários tipos de ferramentas que eu vou falar um pouco mais à frente, mas vários tipos de ferramenta. Então, o que o marketing digital ele precisa, né? Ele precisa de alto conteúdo, ele tem que ter um conteúdo de alta qualidade. Você precisa desenvolver conteúdo e você precisa atrair esse seu público através de conteúdo. É tanto que falam, já tem um jargão no mercado que o conteúdo é ouro, né? E realmente você consegue conquistar o seu público através do conteúdo. Você consegue também mensurar os dados com mais facilidade do que o marketing convencional. O marketing convencional de você desenvolver uma comunicação de panfletagem ou divulgação na TV, né? É difícil você mensurar na TV exatamente se o seu público realmente assistiu sua publicidade na TV ou se viu uma mensagem num outdoor, né? Ou qualquer outro tipo de veículo de comunicação offline, né? Vamos falar dessa forma. Já o marketing digital não, você consegue mensurar, você tem métricas de público, da onde venho, de qual cidade, qual horário, o tipo de se é homem ou é mulher, a idade. Então, o marketing digital consegue fazer isso daí. Realmente é sensacional. É mais fácil de você calcular o retorno de investimento, o ROI, né? O retorno de investimento é muito mais fácil. Você tem facilidade de entender melhor o seu público. Por quê? Porque a partir que você começa a desenvolver o marketing digital, usando as ferramentas, você tem as métricas. Em cima das métricas, você consegue enxergar muitas vezes termos de pesquisa, né? Se você for fazer um tráfego, um trabalho de tráfego de leads, né? Trazer tráfego para um site, fazer com que esse tráfego entre no seu site, você consegue medir. Então, você tem uma facilidade muito grande de entender o seu público. Através do quê? Através, muitas vezes, você faz uma campanha que não foi a melhor campanha. Você faz testes A/B, tem então uma facilidade de teste A/B muito maior que qualquer tipo de marketing que você for fazer offline. Então, ele facilita também, né, você entender o público. Conquistar mais clientes, sim, você consegue fidelizar o cliente, já o seu cliente, e você consegue também trazer mais clientes através de indicação. Aí você vai fazer um trabalho dentro do marketing digital, dessa sua campanha de marketing digital, e você consegue trazer mais clientes através do conteúdo que eu comentei,
Você tem que ter um conteúdo rico para fazer atrair esse cliente para você, para o seu lado, né? Melhora o relacionamento, sim, você consegue melhorar o relacionamento com o seu cliente através do quê? Hoje você tem a facilidade de conversar com o seu cliente rapidamente. Em qualquer momento você pode estar falando com ele no celular, né? Você pode tanto ter um WhatsApp, né, tranquilamente, um Telegram ou WhatsApp, e você também pode desenvolver aplicativos. Muitos clientes desenvolvem aplicativos, né, para facilitar essa comunicação com o cliente ou até você melhorar esse relacionamento. Então, por exemplo, a Casas Bahias lançou esses dias o app dela, lançou o app dela, e agora está tendo uma velocidade de comunicação muito mais rápida e até oferecer produtos bem customizados para esse cliente. Então, isso também é interessante, melhora o relacionamento. Fidelizar consumidores também é uma parte importantíssima. Aí você tem a facilidade do quê? De fidelizar como, né, o seu cliente, sempre entregando algo a mais, o famoso over delivery. Então, você sempre entregando algo a mais, você cria uma fidelização. Então, over delivery, por exemplo, você pode criar um bônus para o cliente que passou um ano com você. Então, ele tem um ano de contrato, então você entrega prêmios, né? Se ele faz indicações, você entrega prêmios. Então, você consegue fidelizar esse cliente através, é claro, de um bom atendimento, mas, ao mesmo tempo, você entregando muito mais para ele. Então, isso daí é uma forma do marketing digital, você consegue ser mais rápido e efetivo nessa entrega também. Isso é interessante. Possui uma vasta gama de ferramentas. Essa vasta gama de ferramentas são diversas, né? Você tem inbound marketing, você tem e-mail marketing, você vai ter os 8 P's e os 9 públicos do Conrado, né? Adolfo Conrado, você tem a fórmula de lançamento, enfim, eu vou mostrar daqui a pouco, vou mostrar um pouco mais sobre isso daí, mas vou deixar para frente, daqui a pouco a gente olha sobre, as ferramentas, né? As ferramentas do marketing digital. Vamos lá, vamos em frente aqui. Aí a gente tem também gera leads, né? Gerar leads é você conseguir, através dessas ferramentas que eu comentei, você consegue trazer esse seu cliente para, por exemplo, uma landing page. Essa landing page, como que você vai gerar um lead? Você gera o lead geralmente por uma oferta ou por algo que você está entregando para esse cliente no meio digital. Então, muitos estrategistas de marketing digital, o que eles criam? Criam e-books, né? Desenvolve conteúdo e entrega gratuitamente para esse lead, né? Esse usuário que está com interesse nesse conteúdo. Tem alguém que faz outros tipos de estratégias, por exemplo, de uma oferta irresistível com custo lá embaixo e o valor bem alto, para trazer esse interessado, né, que está pesquisando. Muitas vezes esse interessado, esse usuário, tem uma dor, ele está procurando esse conteúdo e consegue achar você através das estratégias que você criou de marketing digital. Mas dá para falar, depois eu vou falar um pouco mais sobre leads, tá? Gera oportunidades de venda através desse lead, né? Você trabalhou ele, você esquentou esse lead através do seu conteúdo, então muitas vezes você fica ali com aquele lead, não só uma etapa, tá? Você fica numa etapa do quê? Desenvolvendo conteúdo para ele, um e-book, depois você vai ter um vídeo dando muito mais informações. A partir dessas informações, você começa a demonstrar para ele que existe soluções para ele. Você tem soluções para entregar para ele. E aí você joga uma isca, né, que é a oferta, jogou essa isca, você vai trazer esse cliente para você através dessa oferta ou através de um software gratuito ou um e-book gratuito e assim por diante. Então, você pode gerar várias oportunidades através dessas estratégias. Reforçar os diferenciais competitivos. Então, você consegue, no mercado, se você tiver um produto muito bom, demonstrar que o seu produto é melhor que um outro concorrente ali, um outro player do mercado. Então, é uma forma muito mais fácil do usuário, né, que está procurando o produto, comparar você com o outro, e você consegue desenvolver um comparativo através de infográfico, através de vídeo, demonstrando tabelas, né? Tem muitos concorrentes que desenvolvem tabelas, né, comparativas. Então, é uma forma de você conseguir reforçar os diferenciais. Você consegue aumentar também a rentabilidade da empresa. Por quê? Porque quando você consegue um primeiro cliente, você consegue transformar esse primeiro cliente em um cliente recorrente. Se você tiver
uma escada de produtos, se você desenvolver uma escada de produtos, você tem o produto de primeira, né, aquele produto de entrada, mas depois você tem como oferecer para esse cliente que é o primeiro ali, que começou a comprar de você, você consegue aumentar ele ali dentro dessa escada de produtos. E aí você, óbvio, vai fidelizar esse cliente e transformar ele num recorrente. Você tem que desenvolver um produto no marketing digital que seja recorrente, para você ter maior rentabilidade. Isso é importantíssimo. Antes de começar a fazer todo esse trabalho, né, de marketing digital, você tem que estudar o seu cliente. E existe no mercado, o nome a gente chama de personas, né? Você tem que desenvolver a persona, é o cliente ideal para você. Então você tem que estudar esse seu cliente. Se você não tem o cliente ainda, né? Se você está começando, você vai ter que estudar muito, vai ter que fazer muita pesquisa e estudar o concorrente para entender quem é a persona. A persona é uma personificação de uma pessoa ali com nome, com idade, com gênero, com gosto, né? Então, eu vou mostrar aqui algumas perguntas. Quem são essas pessoas? Quem é? Quem é? Você tem que saber. Como é a rotina? Como são suas rotinas, né? Quais os seus objetivos dessa persona? Você tem que descobrir. Quais são as suas necessidades? Quais os problemas elas enfrentam, né? Quais as suas objeções de compra, né? De compra mais comuns, né? Qual é o tipo de produto que ela mais compra, né? Deixa eu tirar um pouquinho daqui, que senão vou atrapalhar aqui. Como a sua empresa pode ajudar essa pessoa, né? Aí você tem que se perguntar como a minha empresa, a minha solução pode ajudar. Qual é a dor que ela tem, né? Então você pode trabalhar isso daí. Vamos lá. Quais os produtos ou serviços são indicados? Né? Você estuda a dor desse cliente, você estuda a dor desse lead, desse prospect, desse possível cliente, e aí você estudando essa dor, você consegue criar um produto para esse grupo, tá? Então, a persona é só simplesmente uma pessoa fictícia com nome, com idade, como eu comentei, e aí você estuda essas dores, ou dores ou desejos, não é só dor, né? Tem o gatilho do desejo, tem o gatilho da dor, tem outros tipos de gatilhos, né? Que também é interessante estudar sobre gatilhos. Qual a linguagem adequada para se comunicar com essas pessoas? Porque muitas vezes é jovem, muitas vezes não, é uma pessoa com um nível mais alto de estudo, tem uma idade diferente, né? Uma idade mais, vamos dizer, a maior idade, ou já tem filho. Então você tem que entender qual comunicação vai se encaixar. Isso é muito importante. A comunicação é chave. Por exemplo, a Rossi Comunicações a Rossi Comunicação trabalha com comunicação, é a chave de tudo para você ter sucesso. Então, assim, quando você vai desenvolver o marketing digital, você precisa definir qual comunicação. Porque se você estiver falando errado com essa persona, você não vai vender para ela. Então, tem que desenvolver muito essa parte de comunicação. Em quais canais elas buscam por informações? Tem diversos tipos de canais hoje. Você sabe muito bem que hoje tem mídias sociais como Face, como LinkedIn, como Instagram, como Telegram, né? O WhatsApp, né? Claro que quando as pessoas vão procurar por informações, ela vai no Google, vai pesquisar no Google Ads, né? Vai fazer a pesquisa lá na barra de busca e vai tentar achar um desejo, uma dor, né? Então você tem que descobrir se ela está no YouTube, se ela está pesquisando no YouTube, se ela assiste. E aí, como que você descobre isso, né? Como descobrir onde ele está? Aí você vai ter que ter técnicas, estratégias com as ferramentas. Eu vou falar um pouco mais lá na frente de ferramentas, mas assim, quando você lança as primeiras campanhas, você vai testando esse seu público e vai tentando entender através dessas ferramentas, porque você tem métricas, você tem relatórios de métricas de segmentação, de termos de pesquisa, o que a pessoa pesquisou, tá? Tem o tempo que ela ficou, de qual canal ela chegou dentro do seu site. Então, o site também é uma parte importante, porque você consegue taguear esse seu site. O que é taguear? Você coloca pixels, você coloca tags e consegue identificar através dentro das páginas aonde essa pessoa clicou, quanto tempo ela ficou. E o Google consegue, através de relatórios, que é o Google Analytics,
você consegue identificar quais tipos de dispositivos ela usa, se é Apple, se é Samsung, e se ela usou mais o celular do que o browser do computador, né, o navegador do computador. Então, isso é muito importante, tá? Em quais canais. Então, isso, o marketing digital, ele consegue isso que o marketing convencional não consegue, tá? Então, isso também é importante. Qual é a jornada de compra dessa pessoa? Como que essa pessoa, o que é a jornada, né, primeiro? Jornada é quando a pessoa, ela descobriu que tem uma dor ou tem um desejo, e ela inicia, através desse desejo ou de dor, uma busca. Uma busca na internet, conversando com amigos primeiro, de repente, pedindo indicações, mas ela mesma, ela vai através da pesquisa, ou indo no YouTube, ou procurando nas redes sociais, ou no Google, né, pesquisando, ela vai começar a colocar palavras-chave. Só que ela, nessa parte de jornada, imagine um funil, né? Imagine um funil ali, ó, tá? Onde ela, dentro dessa jornada, ela começa na descoberta, cai dentro desse funil, e aí, com palavras-chave que ela mesma foi estudando, ela vai aumentando o seu nível de conhecimento, de consciência através desse produto, do que ela está procurando. Então, ela vai caindo num funil ali imaginário, até chegar numa decisão de desejo, de despertar o desejo, e ela começa a fazer pesquisas diferentes. Então, ela começou desse jeito aqui, uma pesquisa, e depois ela caiu ali naquele funil já diferente, já pesquisando a marca, mais o nome do produto, né? Então, ela começou com uma pesquisa super rasa, mas ela termina muito mais efetiva. Então, isso daí é a jornada, né? Basicamente, eu estou resumindo aqui, mas é a jornada do cliente, né? A jornada da pessoa, tá? O que elas valorizam, né? Então, tudo isso aqui que eu estou falando é persona. O que elas valorizam em uma empresa desse segmento que você está trabalhando. Então, você tem que saber o que ela valoriza para você se comunicar melhor. Isso também é muito importante, porque se você descobre o que ela valoriza, você consegue falar a linguagem certa e criar a comunicação certa. Isso é super importante. Por isso que a persona, antes de qualquer coisa no marketing digital, você tem que fazer. Tem muito empresário que começa a fazer marketing digital, publicidade, e totalmente errado, porque ela faz sem fazer a persona, tá? Então isso é muito importante. Vou dar exemplos agora, tá? Como as ferramentas que eu comentei lá atrás. Você pode fazer, né? As ferramentas que você tem para marketing digital. E-mail marketing, né? Hoje, muita gente fala, o e-mail marketing não funciona. Funciona sim, tá? Principalmente se você tiver aquecido esse lead. Não é simplesmente você ir lá e começar a mandar spam para o cliente. Não é isso. Não é nada disso. Você vai desenvolver toda essa comunicação com o cliente. Ela só depois que o lead tiver aquecido, passou ali pelo micro-ondas, vamos falar desse jeito, passou pelo micro-ondas, foi aquecido, você entregou uma série de conteúdos demonstrando o seu valor, aí sim você vai trocar essas informações também pelo e-mail marketing. Fazer disparo de e-mail marketing, simplesmente fazer, não funciona. Tem que trabalhar todo esse lead primeiro, tá? Inbound marketing, é o que eu comentei agora. Fazer conteúdo, desenvolver conteúdo, mas conteúdo rico para esse cliente, para esse usuário, para esse lead, né? Geração de tráfego pago através do Google Ads, Face Ads e Instagram Ads. São ferramentas que essas empresas oferecem para você fazer o quê? Tráfego aonde? Tráfego dentro do seu site. O site tem que se colocar na cabeça. Ele é um ponto central, ou um lugar de aterrissagem, na verdade, onde depois que você trabalhou essas mídias, o Google Ads não, né? O Google Ads é uma pesquisa, mas o Face Ads e o Instagram Ads, você desenvolve ali informações, você não quer vender ali, você desenvolve conteúdo para esse lead, né? Para esse prospect, e aí você vai trazer ele vai aterrissar. Então você pode lançar oferta, você pode lançar um e-book gratuito e outros tipos de técnicas, né, desenvolvidas para você trazer esse lead para dentro do seu site, para dentro da landing page. Não precisa ser site propriamente. Tem muita gente que desenvolve só uma landing page. Eu prefiro o site porque o site você é muito mais completo. Mas se você tem uma oferta e você quer desenvolver uma landing page, a pessoa pode cair nessa landing page, é uma página de aterrissagem, e você desenvolve a oferta ou captura esse lead, tá? Primeiro. Então tem vários tipos de técnicas. Marketing de conteúdo é praticamente o inbound marketing,
só que muito mais rico, né? Mas o inbound marketing e o marketing de conteúdo praticamente são praticamente a mesma coisa, que você desenvolve conteúdo para esse cliente. Marketing de busca, que é o SEM, e dentro do SEM você tem o SEO, que é o Search Engine Optimization, é otimização de motores de busca. O seu site, quando você faz um site, muita gente pensa que o website é simplesmente colocar lá o nome os produtos que eu vendo, o quem somos, a minha missão, né? O site hoje não é isso só. Você pode desenvolver técnicas de SEO, e as técnicas de SEO é você fazer com que o seu site ele comece a ser relevante para o buscador do Google, e isso tem técnicas. Você tem tanto técnicas de título, né, de desenvolver um bom título para cada parte do site, para cada página do site, a metadescrição, que são descrições do que vão aparecer lá na barra de pesquisa, quando a pessoa fizer uma pesquisa, vai trazer o que ali? Metadescrição, título e palavras-chave. Você vai distribuir corretamente essas palavras-chave dentro do seu site. Essas técnicas, elas não é só isso, tá? Não é só o SEO, não é só isso. Você vai verificar se o seu site tem uma boa velocidade ali de abertura, tanto em celular quanto no computador. Você pode medir o seu site através de ferramentas como o do Google, que é o Insight, Speed Test, né, do Google. Você vai otimizar isso daí também, otimizar imagens, não deixar a imagem muito pesada. Tudo isso, todo esse conjunto de informações é o marketing de busca, que é fazer com que o seu site ele tenha um bom desempenho e ele seja relevante na parte de conteúdo, tá? Então você tem que se preocupar com o marketing, que é o SEM, que é o SEO, né? Você tem que se preocupar também. É uma parte que traz clientes orgânicos. Aí já não é pago, é orgânico, porque o Google ele vai desenvolver e vai deixar o seu site como melhor de relevância. Para isso, para você fazer isso daí, você tem que ter o quê? Gerar tráfego dentro do seu site, bom conteúdo, desenvolver essas técnicas de SEO. É claro que teria que destrinchar tudo isso daí, não é simplesmente eu estou só resumindo. 8Ps e 9 públicos. O Conrado Adolfo lançou já há um bom tempo o 8Ps, que são os vários tipos de processo do marketing, né? Então, os 8Ps e os 9 públicos é um tipo de técnica, um tipo de ferramenta. É claro que não dá para a gente desenrolar toda a informação, mas é bom você saber que existe a técnica de 8Ps, 8Ps e 9 públicos, tá? É muito importante, porque já é o marketing. Como eu estava comentando da oferta, essa parte que eu falei de oferta irresistível, jogar uma isca, né? Quando eu falo jogar uma isca, não é simplesmente pegar esse público simplesmente por pegar, não é isso, tá? Quando você tem uma isca, na verdade, é o quê? Você desenvolveu toda a sua persona e você tem conteúdo, você tem um bom conteúdo para entregar para esse cliente. O que você faz? Você desenvolve um tipo de um e-book ou um tipo de oferta de um produto de primeira entrada e entrega para esse cliente com um custo muito melhor. Porque quando quando o usuário tem uma dor e você entrega um bom conteúdo para ele, o que você vai fazer? Ao mesmo tempo você está mostrando qual é o seu valor, então não é simplesmente um isca, sabe? Vou jogar aqui para esse peixe, para eu pegar esse peixe. Não é isso, né? Sendo raso seria isso, mas não é isso. Então o que eu digo para vocês é desenvolvam um bom conteúdo e eu faço essa oferta. O 8Ps, ele é todo esse processo. Desde você fazer essa oferta, o cliente virar um lead, por isso que são 9 públicos, tá? Porque 9 públicos é assim, eu fiz uma oferta, o cliente é desconhecido. A partir que ele viu minha oferta, ele torna-se um seguidor ou um lead. Um seguidor porque ele gostou do meu conteúdo que eu estou entregando lá gratuitamente no YouTube, tal, tal, tal. Mas de repente ele vira um lead. O que é um lead? É quando eu jogo uma oferta, exemplo, um e-book, ele, a partir desse e-book que eu entreguei, ele vai deixar os dados e vai virar um lead. Deixou os dados, eu consigo entregar, posterior a isso, a uma oferta, fazer uma oferta, depois de um bom trabalho de conteúdo. E a partir daí você vai ter, aí ele vai virar outro tipo de público, por isso são 9 públicos. E aí você, do público que é lead, vai virar o público de quase cliente, né? Quase cliente. Aí ele vira um quase cliente, depois ele pode virar um de primeira compra, ele pode se tornar, através, é claro, se você souber fazer um pitch de venda,
Se você conseguir fazer esse pitch de venda adequadamente, você consegue pegar esse cliente. Aí ele vira um primeiro cliente, depois ele vira um cliente recorrente. Se você tiver uma escada de produtos, ele vai virar um cliente recorrente, e assim por diante. Ele pode virar um cliente indicador, aí tem um outro público que é o indicado, né? O recorrente ou primeira compra, fala, ó, adorei o produto, ele começa a defender a sua empresa. Então ele vira um indicador e tem o indicado. Então, por isso que, se a gente fosse falar dos 9 públicos, basicamente seria isso daí. Então é isso, essa parte de exemplos. Lives e para pitches de venda. Eu comentei agora. Então você tem a ferramenta de lives. Só que para você fazer uma live, antes de você fazer uma live, você tem que desenvolver todo um relacionamento com esse público. Então é uma outra forma de ferramenta para de marketing digital. Lives para pitch de venda é excelente, mas isso você tem que fazer um background bem anterior ali com todo o trabalho de conteúdo. Não é simplesmente, vou fazer uma live, né? Então você tem que gerar um relacionamento, gerar muito vídeo no YouTube ou material e assim por diante. É trabalhoso, mas quando você formar um grupo seguidor seu ou leads, você vai ter você vai ter um bom retorno. Forma de lançamento é o que o Érico Rocha, né, ele desenvolveu aí uma forma de lançamento que é você fazer em 6 dias, 6 a 7, ou 6, 7, né? Em pouco tempo você faz um boom de lançamento do que você poderia ter vendido em um ano. Então, existe uma técnica de forma de lançamento, que é do Érico Rocha, né? Depois vocês pesquisam, que é realmente você fazer, tem toda uma estratégia de processo de lançar um produto. E geralmente esse produto ele é digital, por meio digital, né? Para você fazer com que. Aí você vai ter uma live, você vai fazer uma live de pitch de venda. Então a forma de lançamento tem tudo uma técnica em 6 dias, né? Depois vocês pesquisam, vocês vão ver que é muito interessante a forma de lançamento. Mas também, volto a dizer, tem um background que você tem que fazer bem antes. Não é simples, né? Quais são os piores erros do marketing digital? Eu vou colocar aqui, vou listar alguns. Não conhecer a sua persona, eu falei, tem que criar a persona. Não estabelecer metas, tem que ter meta, você tem que saber o quanto que você quer atingir em X tempo. O meu primeiro mês aqui eu quero trazer X quantidades de leads. Através de como que você vai trazer esses leads? Eu vou lançar uma oferta, ou vou lançar um e-book, vou desenvolver uma live, né? Mas isso depois de um público que você já formou. E aí você tem que estabelecer metas de quanto que você quer atingir. Claro que as metas, né, tem que ser atingíveis, né? Não pode ser uma meta que simplesmente você colocou. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, fazer um benchmark, que é estudar o mercado, né? Que é o benchmark para estudar o mercado e assim por diante, né? Não é simples estabelecer uma meta. Então você tem que criar ali um padrão ali de como que essa meta vai ser atingível, né? Escolher as estratégias, escolher estratégias inadequadas. Tem muita gente que quer fazer todo tipo de estratégia. Então ela eu quero estar no LinkedIn, eu quero estar no Instagram, eu quero estar no Face, eu quero estar em todo lugar. E aí você cria vários tipos de estratégia e não consegue fazer nenhuma, porque você não vai ter, primeiro, você não vai ter braço, ou se você contrata uma agência, ela vai acabar não dando todo o valor e energia para vários tipos de estratégia. Tem que criar uma estratégia adequada para o seu produto, né? Tem produto que é venda de sapato e o outro é produto venda de serviço, não adianta, você não vai encaixar um tipo de técnica com outra. Então você primeiro tem que escolher a melhor estratégia. Então aí você tem que pesquisar no mercado qual é a melhor estratégia. Não conhecer as necessidades do seu negócio, né? Então assim, quando você não conhece tudo do seu negócio, tudo que é necessário para o meio digital, você já começa errado, você não fez pesquisa de mercado, não sabe se o seu produto ele realmente é adequado. Então essa é uma questão de não conhecer as necessidades do seu negócio. Então você muitas vezes tem um negócio que depende de outras situações no meio digital. Estou falando no meio digital. Então pense muito bem em todo esse processo de pesquisa de mercado para você definir direitinho o seu produto e ele está corretamente para o público. Não conhecer as sazonalidades das empresas, da sua empresa. Então, muitas vezes você tem ali turismo é sazonal, pode ser sazonal, né? Outros tipos, roupa de inverno. Então, assim, você tem que começar a entender e até criar agendas ao longo do ano, para você diferenciar o seu tipo de comunicação. Sazonalidade também é importante, tem que medir isso daí também. Ignorar a necessidade de fidelizar o seu consumidor. Você vende e fala, pô, já vendi.
ótimo. Não precisa fazer mais nada. Precisa, assim, você sempre tem que ter na escada de produtos outros produtos para você ofertar para esse cliente, fidelizar esse cliente, dar prêmios, né? Então, isso daí é uma forma de fidelização. Você pode criar um tipo de padrão premium para esse cliente, para ele se sentir parte desse grupo, parte desse atendimento. Então, isso é importante. Como você pode fidelizar com cartão de fidelização, entregando o prêmio depois de um ano e assim por diante. Tem que ter criatividade, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Não usar a linguagem adequada para se comunicar. Eu comentei lá atrás, é isso. Muitas vezes você está falando para um público teen e está falando muito idade de 30 anos, né? Então, o palavreado que você vai falar com o Tim é totalmente diferente, óbvio, né? A gente já entende isso daí, a gente sabe que muitas vezes você está conversando ali com um adolescente, ele não vai nem dar atenção para você. Então, você tem que criar essa comunicação, estudar essa comunicação. Por isso que a persona é muito importante. Não se preocupar em variar o formato dos conteúdos, né? Então, você só fica no e-book, no e-book, no e-book, no e-book. Ou tem outras pessoas que só ficam no YouTube, no YouTube, no YouTube. Então você tem que desenvolver outros tipos de materiais, de conteúdos, para aí sim você conseguir até o teste AB, né? Então o formato de conteúdo é muito importante. Você dá uma variada para você entender se o seu público ele está pronto para receber esse tipo de conteúdo. Essa é uma forma muito interessante de você fazer teste AB, tá? Não se preocupar em educar o mercado. O grande problema de um possível cliente é que ele muitas vezes não entende o seu produto. Então, o seu produto, claro, tem produtos que são muito conhecidos no mercado, mas a forma que você vende, o tipo de forma que você vende, o seu produto, como ele é. Então, muitas vezes você tem produtos que são bem diferentes, né? São produtos que você precisa antes ter muito tipo de conteúdo para o cliente entender o que você está querendo vender. Então, tem que se preocupar em educar esse cliente. Não acompanhar as métricas. O Google Ads, por exemplo, tem uma série de métricas. Por exemplo, vou dar. Quando você faz uma campanha no Google Ads, você tem a gente chama de termo de pesquisa. O que é o termo de pesquisa? Quando você monta uma campanha no Google Ads, você define palavras-chave do seu produto. Então, se você é uma empresa de consultoria ou se você é uma empresa de comunicação, como a Ross Comunicação, se você tem uma palavra-chave, como que o cliente procura o seu produto? Então, o cliente vai procurar assim, empresa para desenvolver estratégias de comunicação para minha empresa. O cara colocou assim, empresa para desenvolver estratégias de comunicação para o meu negócio. Isso é uma palavra-chave. Ela é longa, mas ela é uma palavra-chave. Só que quando você coloca uma palavra-chave dessa, o que chegou para você? O Google consegue entregar um relatório de termos de pesquisa. Muitas vezes chega palavras-chave, ou termos de pesquisa, na verdade, que não tem nada a ver com o seu produto. Então você tem que saber olhar as métricas, você tem que olhar a segmentação. Muitas vezes você está tentando vender para um público que não tem nada a ver com a sua segmentação. Você consegue segmentar no Face, no Instagram, você consegue segmentar no Google, né? A gente tem o Google de pesquisa, o Google Display, o Google Shopping, né? Então você consegue analisar as métricas para você tomar decisões. Lembrando, fazer uma campanha, você não vai acertar na primeira, você vai ter que olhar as métricas. Não otimizar os esforços de marketing. Os esforços de marketing para você otimizar seria exatamente você pegar todas essas ferramentas que você tem e você tentar sempre otimizar essas ferramentas que você usou. Quando eu falo otimizar, é de tudo. É desde o seu site, como você otimizar uma campanha, fazer teste AB, desenvolver outros tipos de campanha. Você sempre testar ou fazer o teste AB é uma forma de você saber se você está conseguindo ter sucesso ou não. Então, é uma parte ali que muitas vezes são os piores erros no marketing digital. Fazer ações pontuais e não investir na recorrência. Então, você vende para um cliente, a primeira compra que eu comentei com você, o cara comprou, pronto. Então você não tem uma escada de produtos que eu já comentei. Você tem que ter uma escada de produtos para entregar para esse cliente uma recorrência. Então você consegue fidelizar esse cliente através de um pacote de produtos, um clube de serviço, né? O cara fazer parte de um clube. Mas aí você tem que entender como você pode entregar isso para o cliente. Muitas vezes o seu produto é venda de tênis, né? Como que eu posso criar uma recorrência? Você poderia criar um cartão
para o cliente ele ter descontos a partir de X tempo. Se ele ficar, vamos dizer, né? Estou te dando um exemplo. Vamos supor que você tem uma loja e a partir que se ele parar se ele comprar a cada 3 meses, ele sempre vai ter um desconto. Então você cria ali uma recorrência. Eu estou dando um exemplo, mas você pode criar outro tipo de recorrência, né? Muitas vezes você tem um software, né? Que ali é recorrente. Então o cliente entrou com um produto que ele comprou só para usar ali naquele momento, mas aí você entrega para ele outros tipos de produtos. Então isso também é uma forma de você não perder esse cliente para um outro concorrente que tem um produto recorrente. Ter um site muito pesado e que demora de carregar. É horrível, né? Você tem um site e você não tem um bom SEO, que eu comentei lá atrás. Você fazer a otimização dos motores de busca é você se preocupar com a abertura do site. Se o seu site estiver lento, não vai adiantar. A gente aqui na CityPub, a gente desenvolve o quê? A gente procura otimizar a imagem, procura deixar o site mais leve possível. Muitas vezes o cliente pede, Flávio, coloca aí X quantidade de imagens, tal. Enche o site de imagem e não tem nenhum fundamento, né? Não, na verdade, não serve para nada. Então, muitas vezes, você tem que otimizar o seu site para que o seu site fique. Muitas vezes, não, todas as vezes. Você tem que deixar o seu site mais leve, tá? Eu recomendo muito. Em 3 segundos, se passar de 3 segundos, um site para abrir, o cliente, no quarto segundo, o cliente ele já está 16% sobre as estatísticas do Google, 16% já está desistindo. Passou mais que isso, quase 60% já está saindo. Então, assim, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, o cliente já está desistindo do seu site. Ele não vai ficar. Então, muito empresário não se preocupa com isso. Na verdade, muitas vezes ele nem sabe. Né? Ele nem sabe que ele tem uma dor, ele nem sabe que tem um problema. Não escrever artigos. Aí no final aqui, não escrever artigos seria comunicação e conteúdo. Então você não desenvolve nenhum tipo de comunicação com o seu cliente. É tudo frio, é tudo muito frio. Escrever um artigo, muitas vezes você fala, não sei escrever artigo. Então você tem que ter uma empresa, por exemplo, como a Rossi Comunicação, que tem a equipe que vai desenvolver ótimos artigos, vai desenvolver uma ótima comunicação. É uma forma, você precisa ter isso daí. Né? Bom, é isso daí. Dúvidas ou mais solicitações, é só falar comigo, Flávio Halliday, da CityPub, Marketing para Conversão. Né, meu telefone está aí. É esse telefone aí que vocês estão vendo agora, nesse exato momento. Precisando de mais apoio e ajuda, é só nos procurar. Um abraço e até a próxima.